Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 5, e vamos ler 3 versículos para tomarmos como base da nossa palavra, do nosso estudo. É um culto de ensinamento, um culto de doutrina, e nós devemos sempre estudar a palavra de Deus, relembrar alguns pontos que são extremamente importantes para o bom andamento da igreja. E Mateus capítulo 5, versos 14 a seguir, se puder colocar na tela, para quem não tem, nós vamos ler esses 3 versículos. Mateus capítulo de número 5, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Repita comigo: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Somente a leitura deste texto, que é um texto inserido no Sermão da Montanha, pregado por Jesus, que é chamado por nós como a constituição da igreja, a constituição do cristianismo, a carta magna, onde estão as leis mais importantes, essenciais e fundamentais para aquele que segue a Jesus Cristo. Nós encontramos neste sermão. Neste sermão, Jesus fala de muitos temas importantes. E um deles é este que está aqui no capítulo 5, verso 14 até o 16, que nós poderíamos dizer que o que Jesus está destacando aqui é a necessidade da sua igreja, daqueles que lhe servem, estarem em evidência, serem relevantes, serem importantes na sociedade onde vivem. Eu não quero me ater aos detalhes destes versículos, mas usá-los como base para este pensamento. Características ou marcas de uma igreja relevante, uma igreja importante. A palavra relevante, ela significa, como já disse, importante, significativo, influente, marcante, essencial, e eu diria até indispensável, como é o caso da igreja. Então, quando eu falo de marcas de uma igreja relevante, estou falando de uma igreja que é importante, que é essencial, e para ela ter esse nome de essencial, importante, significativa, ela precisa trazer consigo algumas marcas. O objetivo desta palavra hoje é uma palavra orientativa para nos mostrar que os crentes, a igreja do Senhor Jesus, precisa cumprir um propósito aqui nesta terra, e este propósito é fazer com que as pessoas vejam que há algo importante em nós, que há algo essencial em nós, que há algo na igreja que chamamos de relevante e de importante. E Jesus foi claro quando ele fala para que as pessoas vejam, para que as pessoas olhem e vejam as nossas atitudes, o quão importante nós somos para a comunidade, para a sociedade, para as outras pessoas,
E através dessas obras que nós praticamos, através das nossas atitudes, então, as pessoas glorifiquem a Deus por conta da importância da igreja dele aqui na terra. Se a igreja deixar de ser importante para o bairro, para a cidade ou para a nação, ela perdeu o seu propósito como igreja. A igreja está aqui para ser importante para este mundo. Em outras palavras, o mundo precisa sentir falta da igreja, caso ela não estivesse aqui. Nós não podemos ser mais um movimento, mais uma instituição, mais um movimento, mais uma reunião de pessoas, mais uma associação de pessoas, e que muitas vezes mais causa prejuízo e sofrimento na vida dos outros do que importância, relevância, benefícios. A igreja precisa causar no mundo, gerar no mundo benefícios. O mundo tem que ver na igreja, em mim, em você, um lugar onde elas podem melhorar de vida, tanto espiritualmente, em primeiro lugar, como também socialmente. Não é apenas espiritualmente, porque a igreja tem esses dois aspectos, o espiritual e o social. Então precisamos ser importantes para o mundo, precisamos ser relevantes para o mundo. E quais são as marcas de uma igreja que é importante para o mundo? Eu destaquei algumas e não tem nada de novidade aqui. Estou apenas lembrando os irmãos daquilo que é básico para a nossa fé. A primeira marca de uma igreja importante, relevante e que é realmente luz no mundo, que está edificada, como disse Jesus no texto que nós lemos, sobre um monte, e não escondida lá debaixo da terra em um buraco. Ela é luz, ela está sobre um monte, ela está em destaque. Jesus não chamou um povo para ficar escondido, vivendo como alguns religiosos vivem dentro de um lugar, um mosteiro, e ali escondidos da sociedade e sem nenhuma relevância para a sociedade. Não, Jesus chamou a igreja para que a igreja esteja no meio da sociedade, no meio do povo, entre as pessoas, como este edifício, esta casa que foi edificada sobre a montanha, e como esta luz que chegou e causou influência em um ambiente de trevas. A primeira marca desta igreja que é relevante é esta: é uma igreja que prega a palavra de Deus. Ela vive e prega a palavra de Deus. Ela prega e vive a palavra de Deus. Isso aqui é básico para nós, mas é bom lembrar. Se a igreja é relevante apenas socialmente, mas ela não prega a palavra, então ela não é a igreja de Jesus. Ela é apenas um movimento social, como qualquer outro. Para ela ser relevante e importante, ela precisa ser uma igreja fundamentada na palavra, que prega a palavra, que vive a palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, ou capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, ou seja, em tempo oportuno ou inoportuno, seja em tempos favoráveis ou desfavoráveis, pregue a palavra. E ele vai dizendo: redargue-as, repreende, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Isso que Paulo diz para Timóteo é a missão da igreja aqui na terra: pregar a palavra. A palavra precisa ser a mensagem que deve estar na boca da igreja todos os dias. A mensagem que deve estar na boca da igreja não é a mensagem filosófica, política ou outra qualquer. É a mensagem da palavra de Deus. A Bíblia precisa ser pregada. Uma igreja relevante e importante para a sociedade é uma igreja que expõe para as pessoas a palavra de Deus. Um dia Paulo disse assim, Atos capítulo 20, não me lembro agora o versículo,
mas ele disse assim para os anciãos de Éfeso: eu vos preguei, eu os anunciei todo o conselho de Deus. Enquanto ele esteve em Éfeso, ele declara: eu preguei para vocês, eu anunciei para vocês todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. Paulo disse: eu preguei para vocês. Então a igreja precisa estar fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. Essa semana alguém me perguntou: o que o senhor diz de tantas igrejas que existem? Eu disse assim: se está centrado em Jesus e prega a palavra dele, está tudo certo. Simples assim. Não importa se é uma igreja mais tradicional, mais moderna, mais liberal ou não, na questão de costumes, mas se ela está centrada em Jesus e ela prega a palavra, está tudo certo. Ela pode mudar as suas características litúrgicas, a sua estrutura física, a sua arquitetura, a cor da parede, a forma de cultuar, horário de culto, dia de culto. Ela pode mudar tudo, menos isso. Jesus é o centro e a palavra dele deve ser ensinada. Amém, irmãos? Aí as demais coisas, elas são periféricas. Cada um escolhe o que gosta. Tem gente que gosta mais do estilo assembleano, tem gente que gosta mais de outro estilo. Aí é com cada um. Agora, se prega a palavra e Jesus é o centro, então está tudo certo. Agora veja bem, se prega a palavra de Deus, toda a palavra. Paulo disse assim: eu vos preguei todo o conselho de Deus. O problema é que alguns movimentos hoje estão pregando apenas uma parte do conselho de Deus. Alguns movimentos pregam apenas aquilo que Jesus ensinou e descartam os ensinamentos dos apóstolos. Outros pregam apenas o Novo Testamento, descartam o Velho Testamento. Outros pregam apenas o Velho Testamento e começam a judaizar a igreja e descartam a graça, o Novo Testamento. Mas uma igreja relevante e importante é aquela que abraça a palavra do início, meio e fim. Toda a palavra de Deus. Como diz a Bíblia, toda a escritura é divinamente inspirada. Então a gente deve pregar toda a palavra de Deus. Crer na palavra de Deus, que ela é realmente a palavra de Deus. Agora, alguns movimentos são até bonitos, são importantes, sob o ponto de vista social, tem uma música bonita, um ambiente legal, mas, por exemplo, não creem na palavra, a Bíblia, como a palavra de Deus. Descartam a Bíblia como a palavra de Deus. Não creem nas verdades bíblicas, ou então creem em parte apenas e descarta outras. Agora, uma igreja importante é aquela que prega toda a Bíblia, toda a palavra. E eu louvo a Deus, irmãos, a Assembleia de Deus não é perfeita. Não existe igreja perfeita enquanto denominação. Mas a Assembleia de Deus, eu diria que é uma das que mais preza pela palavra, que mais preza pelo ensino bíblico. Temos escola dominical, culto de ensinamento, escolas bíblicas, cursos teológicos. Ensinamos e orientamos os irmãos a lerem a Bíblia, a ouvirem a Bíblia, a receberem a Bíblia. Não mensagens apenas de autoajuda, de coaches que vão melhorar a vida de alguém em algum ponto, mas não resolve o problema do homem. O que resolve o problema da humanidade é a palavra de Deus. Salmo 19, verso 7, o salmista diz assim: a lei do Senhor, ela é perfeita. A lei do Senhor refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então ame a palavra, viva a palavra, pregue a palavra de Deus. Porque disse Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, em todo o ambiente da igreja precisa ser ensinado a Bíblia, para que ela seja relevante, porque é a Bíblia que vai gerar transformação na vida das pessoas. O que vai transformar a vida das pessoas não é a minha braveza, até porque se fosse assim,
ninguém seria transformado porque eu não sou bravo. O que vai transformar a vida das pessoas não é o grito do pregador. E tem uns que gritam demais, né? Até machuca os ouvidos. O que vai transformar a vida das pessoas não é o conhecimento teológico do pregador, o conhecimento intelectual. O que vai transformar a vida das pessoas não é um louvor bonito na igreja, que é importantíssimo. Não é o conforto do templo, que é importantíssimo. O que vai transformar a vida das pessoas, irmãos, é a palavra. Só a palavra pode mudar a vida das pessoas. É só a palavra que diz o que o casal pode fazer, o que deve fazer, como criar filhos, como filhos tratarem os pais, como empregado tratar patrão, como patrão tratar o empregado. É só a palavra de Deus que diz para nós o que nós podemos ou não podemos. É a palavra. Então uma igreja relevante é uma igreja que ama a palavra. Quem ama a palavra de Deus aí, diga amém. Quem trouxe a palavra, levante aí. Mesmo que seja digital. Hoje eu estou só com a digital aqui. Mas é a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus não é o que está por fora, né? O livro, a capa. A palavra de Deus é a mensagem que está dentro. É o que Jesus disse. É o que o Espírito Santo disse através dos escritores. Agora, uma igreja relevante também, além de viver, de pregar a palavra, é uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Porque ficar só no estudo da palavra e não buscar o enchimento do poder também não resolve. Jesus foi muito enfático quanto a isso. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais, está lá em Lucas 24, eu acho que 49. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Veja que Jesus não soltou os discípulos para a missão antes que eles fossem revestidos de poder. O que a gente aprende com isso? Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, disse Jesus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus está dizendo? Olha, eu treinei vocês, eu ensinei vocês, vocês foram preparados, mas para vocês saírem para a missão, vocês precisam de revestimento de poder. Vocês precisam do Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, bem conhecido, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que Jesus, mais uma vez, está enfatizando que eles não deveriam sair para a missão sem enchimento de poder, sem a virtude do Espírito Santo. E eu pergunto aos irmãos esta noite: quem ainda deseja, quem ainda anseia, quem ainda quer esse enchimento de poder do Espírito Santo? Você tem consciência que precisa dele? Será que temos consciência que sem o Espírito Santo nada acontece? Porque não é pela força do homem, seja força física, intelectual, política, financeira, mas é pelo agir do Espírito Santo. A Bíblia diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, que é Ele, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem o Espírito Santo na vida da igreja, a igreja não é relevante, ela não é importante. E olha, irmãos, o que trouxe essa igreja até aqui não foi o conhecimento dos seus pastores, dos seus líderes. O que trouxe essa igreja até aqui foi o poder do Espírito Santo. Então nós devemos pregar pelo poder do Espírito Santo, cantar pelo poder do Espírito Santo, ser um diácono pelo poder do Espírito Santo, ser um professor da escola dominical pelo poder do Espírito Santo. Ao sair para as ruas para fazer um trabalho, é sair pelo poder do Espírito Santo. É Ele que faz a obra. Nós vivemos no ministério do Espírito Santo.
Jesus falou: olha, vocês não ficarão órfãos, eu vou para o meu Pai, mas enviarei outro Consolador, e esse outro Consolador, ele está com a igreja, ele age com a igreja, ele trabalha com a igreja. Efésios 5,18 está escrito: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas, e o verbo aí, enchei-vos, dá a ideia de que deve ser uma coisa constante, diária. Não é ser cheio uma vez e está resolvido para o resto da vida, não. A forma da construção desse verbo é ser cheio diariamente, todos os dias, porque a gente vai se esvaziando, sim ou não? Você participa de um culto domingo maravilhoso e sai daqui do culto, parece que você está todo poderoso, né? Cheio de graça. Não, vai dar tudo certo nessa semana, porque o culto foi uma bênção, a palavra foi uma bênção. Aí no outro dia você encontra lá um desviado, um perturbado, aí já começa a esvaziar um pouquinho, né? No outro dia esvazia mais um pouquinho. Aí você vai fazer negócio com alguém, o camarada te passa para trás, aí esvazia mais um pouquinho. É por isso que a gente tem que buscar todos os dias. Todos os dias dobrar os joelhos e falar: Senhor, me encha do teu Espírito, me encha da tua graça, derrama sobre a minha vida a tua unção. Quem deseja esta graça, levante as duas mãos, glorifique ao Senhor. A igreja relevante, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Para tomar suas decisões. Quando Paulo chegou lá na Macedônia, na realidade ele intentava ir para outro lugar. Lá em Atos capítulo 16 está registrada essa história, mas diz a Bíblia que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, lhe impediu. E ele foi então para a região da Macedônia, chegou na cidade de Filipos, porque o Espírito Santo impediu que ele fosse para um lugar e direcionou para outro. Então as decisões da igreja, e agora eu vou falar aqui de forma muito paternal, como pai a filhos, que é a minha responsabilidade, como pastor desta igreja. Todas as decisões, irmãos, todos os departamentos, todos os líderes, peçam orientação do Espírito Santo. Como tem sido difícil lidar com algumas situações que as pessoas simplesmente, elas tomam decisões pelo impulso, no ímpeto. Não quero mais, vou entregar meu cargo, não vou fazer mais. Elas simplesmente, algumas nem falam com o pastor, nem conversam com o pastor, simplesmente entregam, abandonam, decidem, e não pedem uma orientação, não pedem uma direção. Uma ocasião chegou um obreiro aqui para mim, e ele já faz um tempinho já, e ele disse: estou indo para tal lugar, porque lá o pastor me fez uma proposta para eu dirigir uma igreja, e eu vou para lá, e vim aqui conversar com o senhor. Pelo menos ele veio falar comigo, e eu disse assim: mas você veio pedir opinião, pedir conselho? E ele disse assim: não, eu vim só comunicar ao Senhor, porque Deus já falou comigo. Quem sou eu para questionar essa questão? Se Deus já falou com ele, então eu disse: se Deus já falou, a minha opinião aqui não vale mais nada. Eu aceito a sua comunicação, e tem coisa que nem o burro faz, irmão, mas o homem faz. Mas que burrada que eu fiz. Falei: você não quis nem conselho, você já veio decidido, você já veio comunicando, falando que Deus falou. E tem muita gente agindo assim, por impulso, dizendo que é Deus que falou. Deus falou, eu vou fazer. Você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem a palavra de Deus. Ore. Lembra de Gideão, irmãos? Deus falou com ele, apareceu para ele. O Senhor apareceu para ele, o varão que estava ali, o anjo do Senhor, uma teofania, falou com ele, e mesmo assim ele pediu sinais, sim ou não? Foi testando, uma vez, duas vezes, foi pedindo sinais para depois tomar uma decisão. Não tome nenhuma decisão sem a ação e a direção do Espírito Santo, porque uma igreja relevante é uma igreja que age pelo poder do Espírito Santo.
Ore antes. Pense muito bem antes de tomar decisões. Quando Saulo, ou agora já Paulo, foi separado para a obra missionária, Atos capítulo 13, veja o que diz a Bíblia ali, vamos ler, Atos capítulo 13, versículo 1 a seguir. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles não saíram da igreja de Antioquia enquanto o Espírito Santo não falou com eles. Aí alguém usa esse texto e diz assim: o Espírito Santo falou comigo. Mas através de quem o Espírito Santo falou para estes homens? Vocês acham que o Espírito Santo desceu ali e se incorporou, tomou forma, como lá no caso do batismo de Jesus, forma corpórea de uma pomba? O Espírito Santo falou ali através da liderança da igreja. O Espírito Santo falou através dos pastores da igreja. Mas tem gente que parece que ele tem assim um combinado direto com o Espírito Santo. Toda hora o Espírito Santo está falando com ele e está direcionando ele. Deus deu pastores para a igreja. Deus deu liderança para a igreja. E você ora, o pastor ora, e chega um momento que o Senhor fala: faça tal coisa, coloca fulano lá, tira fulano de lá, porque uma igreja relevante, ela age pelo poder do Espírito Santo, e não por impulsos, por ímpetos, vontades próprias, decisões próprias. Seja alguém dirigido pelo Espírito Santo. Uma igreja relevante, ela busca a presença, e não somente a presença, porque buscar a presença, tem muita gente buscando, é bom, a gente canta, invoca e busca a presença, mas escute, está anotado aqui para vocês, uma igreja relevante, ela busca a presença, mas busca também a direção. Tem gente que quer só a presença, quer se alegrar, quer se arrepiar, quer chorar no culto, mas ande também na direção do Espírito Santo. A igreja relevante precisa ser movida pelo Espírito Santo. Não apenas por estratégias humanas. As estratégias humanas são importantes, são necessárias, mas toda estratégia humana, quando um pastor vai colocar, quando um líder vai colocar, primeiro dobra os joelhos e coloca diante de Deus e fala: Senhor, esta é a tua direção? Esta é a tua vontade? Este é o teu querer? Quem aqui depende do Espírito Santo, levante as mãos. Diga comigo: eu dependo do Espírito Santo. O nosso ministério deve ser impulsionado pelo Espírito Santo. Esta igreja precisa continuar sendo impulsionada pelo Espírito Santo. Então, uma igreja relevante, ela anda pela palavra, ela prega a palavra, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas ela é também uma igreja que anda em koinonia. Quem lembra o que é koinonia? Ela anda em comunhão. Ela não é uma igreja de panelinhas, de grupinhos, dissensões, contendas. Paulo chamou a igreja de Corinto de irmãos carnais. E por que eles eram carnais? Porque eles viviam de panelinhas. Um era de Paulo, outro era de Cefas, outro de Apolo, outros era de Cristo e outros não era de nenhum dos outros. E viviam em panelinhas, grupinhos. Um departamento não pode viver de panelinha. Aí tem ali, hipoteticamente falando, né? No grupo das irmãs, aproveitar que a Carol não está aqui hoje, falar, né? Tem no grupo das irmãs
umas irmãs que gostam mais da Beth, a outras gostam mais da Angelita. Estou dando exemplos, tá? E a Beth é uma líder, a Angelita também é uma líder. E aquelas que gostam mais da Angelita não comungam com aquelas que gostam mais da Beth. E vice-versa. E fica dividido. Fica algo em cima de uma dissensão, de uma contenda. Um puxa para cá, outro puxa para lá. E quem é que sofre com isso? É a obra de Deus. Isso pode acontecer num departamento, pode acontecer numa igreja, no ministério, pode acontecer entre nós, obreiros. Porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado. E uma igreja relevante, essencial, importante, é uma igreja que vive em comunhão, que testemunho, como que as pessoas vão ver as nossas obras, conforme o texto que eu li no início, palavras de Jesus, e vão glorificar a Deus, se elas estão vendo briga no meio da igreja. Que coisa feia, e às vezes até se tornar público, né? Igrejas brigando, partidos políticos dentro da igreja, para ver quem assume, quem pastoreia, quem vai liderar, quem vai ganhar. Isso se torna público. Essas pessoas já perderam, irmãos, a sensibilidade do Espírito de Deus, perderam o temor. Eu não estou dizendo aqui que no meio da igreja não acontece problemas, acontece, mas quando acontece a gente tem que se reunir, resolver e guardar e proteger a igreja do Senhor, para que isso não se torne algo que gere escândalo. E nem estou falando agora também só de escândalo público, internet, etc e tal. Até mesmo dentro da igreja, a pessoa vem, aceita Jesus e percebe que dentro da igreja tem panelinhas, grupinhos. Grupo A não se dá com o grupo B não se dá com o grupo C. Uma igreja relevante é uma igreja que ama, que vive em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é vivam em união, não. Um arranhando o outro. É comunhão. Comunhão entre os pastores, comunhão entre os dirigentes de congregações, comunhão entre os diáconos, comunhão entre os departamentos, entre os líderes de departamentos. Eu quero dizer para os irmãos nesta noite, em nome de Jesus, nós vamos continuar caminhando em comunhão. Veja o que Jesus disse sobre isso, João 13:35. João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns. Jesus não falou assim, nisto todos conhecerão se sois meus discípulos, se vocês pregarem bonito, se vocês cantarem bonito, se vocês forem bons de teologia. Não. Ou vamos falar aqui de uma coisa mais nossa, né? Todos conhecerão que sois meus discípulos se vocês estiverem de terno e gravata. Se fosse hoje, né? Todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiver de terno e gravata. Cabelo comprido, vestido comprido. Jesus não falou que essa é a marca de uma igreja importante, relevante, não. O que Jesus falou, e não estou desprezando aqui os nossos costumes, só estou dizendo que isso não é a marca da igreja. Não, a marca da igreja que o mundo vai ver e vai glorificar a Deus, não é o meu conhecimento teológico, a minha capacidade de oratória, nada disso que é exterior. A marca da igreja e que vai fazer o mundo glorificar a Deus é quando o mundo olhar para a igreja e ver que é um povo unido, um povo que vive em comunhão. João 17, vamos ler, acho que é o verso 20 a seguir, não marquei esse texto, mas também são palavras de Jesus. Veja bem, Jesus está orando aqui. E na oração que Jesus faz, no capítulo 17, que é a oração sacerdotal, ele começa orando por ele ora por si mesmo. Pai, torna a dar-me aquela glória que eu tinha contigo antes. Depois ele ora pelos seus companheiros de ministério que estavam ali com ele. E depois ele diz assim, não rogo somente por estes. E aqui Jesus ora por nós. Ele ora por ele mesmo, Jesus. Ele ora por aqueles que estavam com ele ali. E aqui ele começa a orar por nós.
Porque ele diz assim: não rogo somente por estes, aqueles que estavam ali, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer, futuro, hão de crer em mim. Veja que antes da gente nascer, Jesus já tinha orado por nós. Vou repetir para ver se isso alegra o seu coração. Antes de você nascer, Jesus já tinha orado por você. Que privilégio, hein? E ele diz: eu oro por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E olha a oração que ele faz, verso 21. Acompanhe a leitura. Para que todos eles sejam ricos, para que todos eles sejam empresários, para que todos eles tenham um carro bonito, um carro do ano, uma grande casa, uma mansão. Eu oro para que eles tenham saúde, para que eles tenham prosperidade financeira. Eu oro para que eles preguem bonito, ensinem bonito, cantem bonito, toquem bonito. Eu oro para que eles tenham grandes templos. É assim que Jesus orou? Ele poderia ter orado assim, do jeito que eu orei agora? Poderia. Mas ele não orou por isso. Eu oro para que eles todos sejam um. Olha a importância da comunhão. É tão importante que 2000 anos atrás Jesus orou para que a gente seja um. E ele dá um exemplo: como tu, ó Pai, o és em mim. Ele usa o exemplo da unidade entre o Pai e o Filho para dizer que a nossa unidade deve ter como parâmetro, como modelo, a unidade entre ele, Jesus e o seu Pai. E que também eles sejam um em nós. Agora a última frase aí é pesada. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando o mundo vai crer mesmo em Jesus de forma correta? Quando a igreja estiver cada vez mais, Quem está sentindo a presença dele aqui? E o Espírito Santo gera esta união. Uma igreja que anda pela palavra, uma igreja que anda pelo poder do Espírito, automaticamente será uma igreja que vive em comunhão. Não vive com briguinhas, com contendas. Diferenças temos, sim. Opiniões diferentes temos, sim. Mas a gente não permite que as nossas diferenças se tornem contendas, confusões, brigas, e que isso prejudique a obra do Senhor, e que isso cause prejuízo para a igreja. Então, uma igreja relevante, ela ama a palavra, ela vive pela palavra, ela anda pelo poder do Espírito Santo, e ela também vive em comunhão. É uma igreja importante por essas características. Tem outras aqui, e em 5 minutinhos eu termino dizendo aos irmãos que uma igreja importante é aquela também que serve, que ajuda. Nós não fomos colocados aqui para tirar coisas dos outros. Nós somos colocados aqui para servir. Deus não colocou a sua igreja aqui na terra para explorar as pessoas, mas é para servir as pessoas. É claro que a igreja contribui, oferta, dá o dízimo, tudo isso é bíblico. E aquilo que é bíblico a gente ensina e pratica. Amém, irmãos? Mas o que passou disso, não. A igreja não está aqui para explorar as pessoas, para usar a boa-fé das pessoas e causar prejuízos, não. Pelo contrário, olha o que disse Jesus em Mateus 25, verso 35 a seguir. Jesus fala o seguinte: porque tive fome e destes-me de comer. É uma igreja que serve aquele que está faminto, aquele que precisa de ajuda, de apoio, de socorro. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Volta um pouquinho. Era estrangeiro e hospedaste-me.
Não entre na onda de alguns de maltratar estrangeiros, não, viu? É claro que existem leis para cada país, e cada país deve cumprir as suas leis, e cada cidadão deve cumprir as leis também, e os criminosos são outras coisas, outros 500, como diz aí. Mas a igreja, ela está aqui na terra para ajudar as pessoas, ajudar estrangeiros. Eu me lembro de quando chegou aqui o irmão Pierre, né? Ninguém conhecia ele, exceto o Valmir, que foi a ponte que ele trouxe aqui, haitiano. Ninguém sabia, ninguém conhecia ele. E ali na minha sala era aqui, em cima, ele com uma caixinha de ferramenta, apenas ele disse assim, quase que em tom de choro, com português bem complicado que ele tinha na época, e ele disse: pastor, o senhor me der uma chance, acreditar em mim, eu não vou decepcionar o senhor. Não era do nosso país, ninguém conhecia ele, exceto o Valmir, e a igreja o recebeu, ele morou aqui um tempo, Deus lhe abençoou, lhe deu um trabalho, começou a ganhar bem, daqui a pouco se tornou um encarregado lá no serviço onde ele estava. E um dia ele chegou aqui na igreja, fiel a Deus, oferta, dízimo. Eu estava aqui, ele chegou aqui na igreja, ele sempre trazia aqui Gatorade, essas coisas para mim, né? Aí um dia ele chegou aqui e falou: eu vim trazer essa oferta aqui. Eu falei: ô Pierre, obrigado, mas desce ali, entrega para o tesoureiro, ele está ali embaixo. Eu falei: não, o senhor não está entendendo. Não, Pierre, é que eu não recebo o dinheiro da igreja, quem recebe é o tesoureiro. O senhor não está entendendo. O senhor não está entendendo, ele falava, né? Eu vim trazer, é para o senhor, para Mancarol, para suas filhas. É um reconhecimento daquilo que o senhor fez por mim aqui. Aí eu recebi depressa, antes de desistir, né? Então, se é para mim, obrigado, Pierre. Então, o presente que ele trouxe para mim. Compra um presente para suas filhas e para Mancarol. Porque é um reconhecimento do que a igreja fez por mim, do que o senhor fez por mim. E aqui tem mais estrangeiro, né? Não sei se o Evelio está aí. E outros que chegam e a igreja deve receber, hospedar, cuidar daquele que chega faminto. Agora é claro que tem, no meio da história, tem uns malandros, né, irmão? Mas aí a igreja tem discernimento, amém? Para ir tratando cada caso. Se vê que é malandragem, já corta logo. Não é? Que aqui não é lugar de abrigar malandro, não. É abrigar aqueles que realmente estão precisando de ajuda. E Jesus está falando: eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, me hospedaste. 36, 25, 35, 25, 36, estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão, foste ver-me. 37, então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando com sede e te demos de beber? 38, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? 39, e quando te vimos enfermo e na prisão e fomos ver-te? 40, respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Quando você trata bem e ajuda alguém, você está fazendo para Deus. Ah, pastor, mas e os ingratos? E aqueles que nunca voltam nem para falar obrigado? Não tem problema, porque você está fazendo para Deus. E Deus paga e paga bem. Quem crê num Deus que tem galardão, tem pagamento, glorifique o nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé. Uma igreja importante, ela ama a palavra. Uma igreja relevante, ela vive a palavra, ela anda pelo poder do Espírito Santo, ela vive em comunhão. Uma igreja importante serve as pessoas, serve a sociedade. Ela ajuda a diminuir as injustiças sociais. Ela promove ações que melhoram a vida das pessoas. Quem está me entendendo, diga amém.
Aquilo que você puder fazer para melhorar a vida das pessoas, faça. E Deus vai te recompensar. Tem outros itens aqui que eu queria falar, mas quem sabe numa outra ocasião. Mas eu termino dizendo o nosso lema como igreja. Quem lembra do nosso lema como igreja? Iadbir, uma igreja que ama, cuida e trabalha. Se nós fizermos isso, amar, cuidar e trabalhar, será uma igreja importante e relevante. Essa igreja já é importante, já é relevante, mas será mais ainda em nome de Jesus. Aperte a mão de pelo menos 2 aí e diga: seja essa igreja importante, relevante, indispensável para as pessoas. Deixa Deus te usar. Neste ano da ação, haja pregando o evangelho, haja ajudando as pessoas, haja promovendo união e paz entre os irmãos, faça alguma coisa para Deus. Deus te abençoe grandemente.